Pela primeira vez em quase 2000 anos, Jerusalém já está com tudo pronto para iniciar a construção do terceiro templo. O altar já foi construído, os objetos sagrados foram feitos novamente, os sacerdotes já passaram por treinamento e até a novilha vermelha já está separada para o sacrifício. E hoje eu quero te mostrar algo muito sério e pouco falado. Como o surgimento de um novo sumo sacerdote em Israel está preparando o cenário para o cumprimento das profecias do fim dos tempos. Você já parou para pensar por que Jerusalém tem tanta importância? Essa cidade é como o relógio de Deus. Tudo o que acontece lá funciona como um sinal do tempo que nós estamos vivendo. Há algo que tem acontecido no mundo que tem chamado a atenção de muitos para a profecia, que é com relação à construção do terceiro templo lá em Jerusalém. Muitas coisas já estão preparadas, alguns móveis, a novilha vermelha, e nós vamos hoje, ao estudar a profecia de Daniel 9, falar sobre estas coisas. Será que isso tem sentido? Será que isso está na profecia? Será que nós vamos ver de fato uma restauração ali do terceiro templo em Jerusalém? Será que nós vamos ver uma restauração dos judeus, uma restauração espiritual? É isso que nós vamos ver neste estudo. Graças e paz a todos aqueles que estão nos assistindo. Depois de algumas semanas sem postar nenhum estudo aqui, nós voltamos com os estudos. E para iniciar o estudo dessa noite, convido a todos aqueles que puderem para ajoelharmos e falarmos com Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor venha estar abençoando este estudo, que ele seja para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor venha me usar neste momento, Pai, para transmitir a Tua luz, a luz que vem do Teu trono, que o Senhor venha nos guardar as nossas mentes, e nos preparar, Pai, para entender as profecias e os momentos que vivemos. Por favor, seja conosco. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem. Depois de algum tempo, sem nenhum estudo, o último estudo que nós fizemos foi o estudo de Daniel 8. As pessoas que ainda não viram esse estudo, um estudo muito importante, pode voltar aqui no canal e ver. Agora nós vamos estudar Daniel 9. Será que, assim como nós vimos nesse vídeo, Israel é o relógio de Deus? É ele que vai nos mostrar, vai nos indicar a proximidade de todas as coisas? É isso que nós vamos estar vendo então no estudo de hoje. Bom, essa pergunta é muito relevante, ela é muito importante para nós entendermos o contexto atual, porque como nós vimos no vídeo, e não é somente nesse vídeo, mas a maioria de cristãos hoje, eles creem que Israel tem uma relevância profética. Será que isso é respaldado pela Bíblia? A resposta disso está justamente em Daniel 9, que nós vamos estudar. Você sabia que há muitos preparativos para um terceiro templo? Isso realmente está acontecendo. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Mas então, em Daniel 9, nós vamos ver a resposta disso. No último estudo, nós vimos Daniel 8, né? E aqui está um esboço geral do que foi visto, do verso 3 até o 4, do Pérsia, depois a Grécia. Então, do verso 9 ao 13, nós vimos o chifre pequeno, que destrói o santuário e persegue os santos. E então, depois, Daniel 8,14 fala sobre o santuário ser purificado após 2.300 tardes e manhãs. Agora, é importante para nós entendermos o contexto de Daniel 9, nós lembrarmos de como termina Daniel 8. E como termina Daniel 8? Termina assim, Daniel 8, 26. E a visão contada da noite e da manhã é verdadeira. Portanto, encerra a visão, pois ela será para muitos dias. E eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Depois levantei-me e fiz os negócios do rei. E fiquei atônito acerca da visão, porém ninguém a entendeu. Então, o que nós vemos nesse verso de Daniel 8 é que o anjo falou para ele encerrar a visão da tarde e da manhã,
que ela era verdadeira, mas o anjo não deu nenhuma explicação da visão. E então isso ficou na cabeça de Daniel. Ele ficou atônito por isso, porque ele não conseguiu compreender 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ele não entendeu, ele não recebeu explicação sobre isso. Então, dessa forma, nesse contexto, nós começamos Daniel 9. Daniel 9 diz: no primeiro ano de seu reinado, que é de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco e cinzas. Então, o que aconteceu aqui? O profeta Daniel ele estava estudando o profeta Jeremias. E ele entendeu o número de anos, como falou aqui, era 70 anos para que se completasse as desolações de Jerusalém. Então foi isso que Daniel entendeu ao estudar Jeremias. Então perceba que Daniel estava passando por um momento do cumprimento de profecia, e ele estava buscando entender a profecia. E dessa forma ele estava estudando então essas profecias, como nós vimos, de Jeremias, de Isaías. E Deus então estava revelando para Daniel, né? O capítulo 9 é uma revelação de Daniel sobre todas as coisas. Mas nós precisamos contextualizar tudo isso para entender qual era a mente de Daniel ao estudar essas coisas, o que ele estava buscando e qual é a resposta que ele vai obter. Isso vai ser importante para o nosso estudo. Então, como Daniel, ele estava entendendo as coisas. Então, olha só o que diz esse texto. Pouco antes da queda de Babilônia, quando Daniel estava meditando nessas profecias, Jeremias 27 ao 29, e buscando a Deus a fim de compreender os tempos, foi-lhe dada uma série de visões concernentes ao surgimento e queda de reinos, com a primeira visão, segundo se acha registrada no sétimo capítulo do livro de Daniel, foi-lhe dada a interpretação. Mas nem tudo ficou claro para o profeta, né? Como nós vimos ali em Daniel 7. Os meus pensamentos muito me espantavam, ele escreveu, de sua experiência nesse tempo. E mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Daniel 7, 28. Mediante outra visão foi derramado luz adicional sobre os acontecimentos do futuro. E foi ao final desta visão que Daniel ouviu um santo que falava, e disse a outro santo, àquele que falava: até quando durará a visão? Daniel 8,13. E a resposta: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso encheu-o de perplexidade. Então, deu primeiramente a visão do capítulo 7, mas nem tudo ele compreendeu. Depois deu novamente a visão do capítulo 8, e mais uma vez ele não compreendeu tudo. Pelo contrário, a parte que falou das 2.300 tardes e manhãs perturbaram Daniel. Então, ferventemente procurou entender o significado da visão. Ele não podia compreender a relação dos 70 anos do cativeiro, como preditos por Jeremias, como nós vimos, para com os 2.300 anos que nessa visão ouvira o visitante declarar que decorreriam antes da purificação do santuário. O anjo Gabriel deu uma interpretação parcial, mas quando o profeta ouviu as palavras, só daqui a muitos dias se cumprirá, ele desmaiou. Eu, Daniel, enfraqueci, escreveu ele sobre esta experiência. Estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então, perceba que na época de Daniel, ele havia passado por todas aquelas desolações por Babilônia, né? Babilônia chegou, invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém, matou muitos judeus, mas havia sido dada a profecia de libertação após 70 anos. Mas ao mesmo tempo que ele estudar essa profecia, também
ele próprio recebeu uma profecia de 2.300 anos para o santuário ser purificado. Ele não conseguia compreender, então, a relação entre 2.300 anos e 70 anos. Né? Para ele não fazer sentido, obviamente. Não faz sentido. Então ele queria entender essas coisas. Levando ainda o fardo pelo bem de Israel, Daniel estudou de novo as profecias de Jeremias. Elas eram muito claras, tão claras que ele compreendeu por esses testemunhos registrados em livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, como nós lemos em Daniel 9:2. Com fé fundada na segura palavra da profecia, Daniel pleiteou do Senhor o imediato cumprimento dessas promessas. Suplicou que a hora de Deus fosse preservada. Em sua petição, ele se identificou plenamente com os que não tinham correspondido ao propósito divino, confessando os pecados deles como os seus próprios. Então, o que nós vemos aqui? Que Daniel ele confundiu a purificação de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs. Ele confundiu isso com o que o profeta Jeremias havia dito, havia profetizado, de 70 anos. Então é nesse sentido que vai vir a interpretação, essa nova revelação que o anjo vai dar a Daniel. Então, qual era a preocupação de Daniel? O que é que ele estava preocupado? Nós vamos ler algumas partes aqui de Daniel 9 que vai nos demonstrar de forma muito clara o que é que Daniel estava preocupado. Então diz assim: e eu orei ao Senhor meu Deus e fiz minha confissão. Então nós vamos ler algumas partes da oração de Daniel, que diz: e disse: ó Senhor, ó o grande e terrível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam, para com aqueles que guardam seus mandamentos. Ó Senhor, conforme toda a tua justiça, suplico-te, desvia a tua ira e a tua fúria da tua cidade Jerusalém, teu santo monte. Porque por nossos pecados e pelas iniquidades de nossos pais, Jerusalém e teu povo tornaram-se uma desonra para todos os que estão ao nosso redor. Agora, portanto, ó nosso Deus, ouve a oração de teu servo e as suas súplicas e faz a tua face brilhar sobre o teu santuário, que está desolado por causa do Senhor. Ó meu Deus, inclina teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e observa nossas desolações e a cidade que é chamada pelo teu nome. Pois nós não apresentamos nossas súplicas perante ti, por nossas justiças, mas por tuas grandes misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, escuta e faz, não retardes por causa de ti mesmo, ó meu Deus, pois a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, nesse pequeno trecho da oração de Daniel, nós vemos que a grande preocupação de Daniel é para com o reestabelecimento de Jerusalém, da cidade de Deus e também do santuário, por causa do nome de Deus. Então nós vemos que a preocupação de Daniel é para com a cidade, é para com o santuário, porque ali estava a verdadeira adoração. E aí nós vamos ver em Daniel 9:24 que a revelação do anjo Gabriel é justamente sobre a cidade e sobre o povo. Então veja que o anjo ele vai no caminho de realmente explicar aquilo que Daniel não estava entendendo e aquilo que ele queria saber. Por que é importante enfatizar isso? O anjo ele vai revelar para Daniel o que ele está buscando compreender. Então, se nós entendermos o que Daniel está buscando, nós vamos entender o que o anjo vai explicar. Veremos o papel de Israel em nossos dias e que ligação isso tem com o juízo do professo povo de Deus. Então, esse é o estudo que nós vamos ver. É isso que nós vamos ver. Será que Israel tem algum papel hoje
Então vamos lá, vamos à profecia que foi dada pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel ele apareceu a Daniel e então ele deu uma profecia. Vamos ver essa profecia. Então, aqui está toda a profecia, né? Daniel 9, do 24 ao 27. Nós vamos estar lendo parte por parte, explicando e demonstrando cada aspecto, cada questão. Então não vamos fazer uma leitura completa agora. Vamos já começar pelo verso 24. Então olha o que o anjo fala. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, primeiro ele fala de um número, 70 semanas. 70 semanas é o mesmo que 490 anos. Então aqui é usado claramente o princípio profético de dia, cada dia representando um ano, conforme Ezequiel 4:6. Então 70 semanas seria o mesmo que 490 anos. E não é à toa, como está colocado aí, Mateus 18, 21 e 22, Jesus usa justamente essa numerologia para explicar para Pedro o limite da paciência e da misericórdia para um perdão, né? Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso é muito simbólico, porque é justamente o que nós vemos em Daniel 9, 24. 70 semanas é 70 vezes 7, ou seja, 490 anos. Então esse seria o limite da misericórdia para Deus perdoar o povo de Israel. Então, usando a regra de Miller, né, 490 anos são determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A concordância exaustiva de Strong, ela diz que essa palavra determinada, ela é uma raiz primitiva, apropriadamente seria cortar, ou seja, figuramente, decretar ou determinar. Então, quando diz 70 anos são determinados, nós podemos dizer que 70 anos são cortados, são separados. Separados de onde? Como nós vimos, Daniel 8, uma parte de Daniel 8 não havia sido explicada. E Daniel estava confundindo essa parte que não foi explicada, que era das 2.300 tardes de manhãs, com os 70 anos de Jeremias. Mas agora, o anjo Gabriel ele estava explicando para Daniel o que era as 2.300 tardes de manhãs. E ele estava falando que 490 anos de 2.300 haviam sido separados. Olha o que o texto diz. O anjo foi enviado a Daniel com o expresso fim de lhe explicar o ponto que tinha deixado de compreender na visão do capítulo 8, a saber, a declaração relativa ao tempo. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Depois de mandar Daniel tomar bem sentido na palavra e entender a visão, as primeiras declarações do anjo foram: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A palavra aqui traduzida determinadas significa literalmente separadas. 70 semanas, representando 490 anos, declara o anjo, estarem separadas, referindo-se especialmente aos judeus. Mas separadas de quê? Como os 2.300 dias foram o único período de tempo mencionado no capítulo 8, deve ser, portanto, uma parte dos 2.300 dias. E os dois períodos devem ser o período de que as 70 semanas se separam. Essas devem começar juntas. Então, aqui, nesse texto,
está em... Agora me fugiu esse livro, mas nós vamos, como sempre, né, deixar lá no grupo esse estudo. Aqui é um texto de Ellen White, ela demonstra de forma muito clara que as 70 semanas elas se iniciam juntamente com 2.300 anos. 70 semanas elas foram cortadas, separadas dos 2.300 anos para o povo judeu, para o povo de Israel. Então, aqui está, né, um diagrama, os adventistas são bem conhecidos por isso. Aqui está o diagrama, né? Então aí está 70 semanas, embaixo nós vemos aqui 70 semanas, que foram cortadas de 2.300 dias, né? Nós vamos passar por cada ponto aqui dessa parte dessa profecia. Então vamos lá. Então, como nós vimos, 490 anos são separados de onde? Dos 2.300 anos para o teu povo e para a tua santa cidade. Para quê? A continuação do verso diz: terminar a transgressão, pôr um fim nos pecados, fazer reconciliação por causa da iniquidade e trazer justiça eterna, selar a visão e profecia e para ungir o Santíssimo. Vamos entender cada parte aqui desse verso. Para isso, nós precisamos ver brevemente sobre a poesia hebraica. Como que é a poesia hebraica? A poesia hebraica é constituída de paralelismos. O que são paralelismos? São frases curtas, geralmente, que se conectam, que são paralelas. Elas são... uma frase complementa a outra. Então, assim, a poesia hebraica, ela não usa tanto rima do som, da fonética, mas ela usa uma harmonia de ideias, né? Por aí. Conforme nós formos vendo aqui, vai ficar mais fácil. Então, perceba aqui, ó. Aqui está um esboço dessa parte profética de Daniel 9. E nós vemos duas colunas, uma em branco, outra em vermelho. E nós vamos perceber que a coluna em branco ela vai estar falando da mesma coisa. A coluna em vermelho também vai estar falando de outra mesma coisa. Certo? Então, todas as vezes que falar sobre o ungido e o povo judeu, nós colocamos aqui de branco. Ou então, quando for falar sobre a cidade e o inimigo do povo de Deus, colocamos em vermelho. Mas tudo isso está de certa forma mesclada, misturada em Daniel 9. E dessa forma, a poesia hebraica ela é como que um quebra-cabeça que nós vamos discernindo as peças. Entender isso aqui é muito importante, porque é por falta de entender isso que muitas das vezes muitos cristãos acabam chegando a uma conclusão totalmente diferente, distorcida daquilo que realmente a profecia está querendo demonstrar. Então, vamos voltar aqui a Daniel 9, 24, né? Aqui o texto está errado, coloquei Daniel 8, 24, mas é 9, 24. Então, nós vimos que 490 anos são separados dos 2.300 anos. 490 anos para quem? Sobre o teu povo judeu, e sobre a idade. Sobre o povo judeu, para quê? Para ser essa transgressão, findar os pecados e expiar a iniquidade. Então, isso aqui é o que o povo judeu devia fazer. Agora, a outra coluna dessa poesia, elas são coisas que não dependiam do povo judeu. Coisas que iriam acontecer com a santa cidade, mas relacionada com, digamos assim, são ações divinas. Então, o que Deus ia fazer com relação à santa cidade? Ele iria trazer justiça eterna, selar a visão
e a profecia, e ungir os santos dos santos. Em seguida, nós vamos ver o que é cada uma dessas coisas que foram aqui mencionadas. Mas perceba que, como nós estudamos Daniel 8, os 2.300 anos, eles seriam uma purificação de todo o professo povo de Deus, todos aqueles que afirmam crer em Cristo. Mas os 490 anos, eles foram separados para o povo judeu. Para quê? Nesse tempo, o que eles deveriam fazer? A primeira coluna. Eles precisavam parar de pecar contra Deus, parar de desobedecer, parar de pecar. E eles precisavam expiar a iniquidade. Eles se ficar de tudo aquilo que estavam fazendo. E caso isso não acontecesse, o que iria acontecer com eles? Caso eles vissem essas condições, vou ver em seguida. Então vamos pensar aqui, sobre cada um daqueles pontos da segunda coluna. Então, o que é trazer justiça eterna para a santa cidade, conforme diz o texto? Então, Ellen White ela fala sobre isso aqui na carta 201 e diz assim: as pessoas ficarão sabendo sobre a reconciliação para a iniquidade e sobre a justiça eterna que o Messias traria através do seu sacrifício. A cruz do Calvário é o grande centro. Foi isto que o anjo Gabriel revelou a Daniel em resposta à sua fervorosa oração. Pela humilhação da cruz, ele devia trazer libertação eterna a todos os que andassem em seus passos, dando positiva evidência de que são separados do mundo. Então, olha só, sobre a santa cidade, o que iria lhe acontecer? Iria ser trago justiça eterna. Isso através do quê? Através do sacrifício de Cristo. Cristo trouxe justiça para todos aqueles que se achegam a Ele em arrependimento. Essa é a justiça eterna. Ele nos concede sua justiça. Selar a visão e a profecia. O que será que isso significa? Selar, neste contexto, é confirmar a visão e profecia. Mas qual visão que vai selar, que vai confirmar? Bom, a parte que está sendo explicada, ou seja, Daniel 8,14. Os 490 anos, eles confirmariam os 2.300 anos. Então, como que seria isso? Nós já vimos que os 490 anos, eles foram separados, eles foram cortados dos 2.300 anos. De forma que os 490 anos, eles é como que um exemplo de julgamento dos 2.300 anos. Dessa forma, essa profecia, ela confirma a outra. E para finalizar, ungir o santo dos santos. Seria isso? O cumprimento de Daniel 8,14. Ou seja, purificação do santuário celeste. Os 490 anos destacam o início do período de 2.300 anos, que indica o último período onde o santuário celeste vai ser purificado. Então, o que é ungir o santo dos santos? O santo dos santos aqui é o Santíssimo. E ungir o santo dos santos seria o início desse ministério no Santíssimo. E é óbvio que não é do santuário terrestre, mas o santuário celeste. Então, os 490 anos, eles datam o início do momento em que o santuário celeste ele vai ser ungido, digamos assim. Ele vai iniciar o juízo investigativo. Então, vamos agora a Daniel 9:25. Diz assim: saiba, portanto, e entenda que desde a saída do decreto para reconstruir Jerusalém até o ungido, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas. Segunda coluna diz: a rua será construída novamente e o muro, mesmo em tempo tenebroso. Então vamos, dentro deste verso, ver essas duas partes do verso. Primeiro, a parte branca. Aqui
se encontra o que é chamado de paralelismo alternativo, certo? Então, na parte branca diz sobre um decreto, desde a saída do decreto, para reconstruir Jerusalém. Então, qual será que é este decreto? Bom, eu tirei essa parte aqui do livro de Uriah Smith e ele menciona os decretos que são os possíveis decretos que podem, aqui Daniel pode estar falando. Então diz assim: há 4 eventos que podem ser considerados como a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. São, primeiro, o decreto de Ciro para reedificar a casa de Deus, que aconteceu em 536 a.C. Isso está em Esdras capítulo 1. 2. O decreto de Dario para o prosseguimento daquela obra que tinha sido estorvada e que foi dado em 519 a.C. Isso está em Esdras capítulo 6. Terceiro, o decreto que Artaxerxes deu a Esdras em 457 a.C., que está em Esdras capítulo 7. E por último, quarto, a comissão que o mesmo rei, Artaxerxes, deu a Neemias em seu 20º ano, em 444 a.C. Está em Neemias capítulo 2. Então aqui nós vemos 3 opções. Qual será destas que melhor se encaixa ali com o que Daniel recebeu na profecia? Qual será desse? Bom, continuando aqui, o livro de Uriah Smith, ele diz assim: se fossem datadas dos 2 primeiros decretos, né, o de Ciro e depois do de Dario, as 70 semanas ou os 490 anos literais não chegariam à era cristã. Ou seja, os 2 primeiros decretos não podem ser, por mais que Ciro estivesse na profecia, né, Isaías tivesse profetizado sobre Ciro, não poderia ser o decreto de Ciro. Por quê? Porque então os 490 anos não chegariam nem na época de Cristo. E como nós vamos ver mais à frente, quando diz ungido, ali está falando do Messias, né? A palavra Messias significa ungido. Então, os 2 primeiros não pode ser. Mas continuando o texto, diz assim: além disso, esses decretos se referiam principalmente à restauração do templo e de seu culto pelos judeus, e não à restauração de seu estado civil e político, todo o qual deve estar incluído na expressão para restaurar e edificar Jerusalém. Então perceba que os 2 primeiros decretos eles estavam relacionados apenas com o templo, com o santuário, e não com Jerusalém, num sentido político e civil. Então os 2 primeiros decretos não podem ser. Mas então qual é o decreto? Nós sabemos que o que melhor se encaixa é o de 457, o decreto feito por Artaxerxes. E por quê? Vamos ler. Em 457 a.C., o imperador persa Artaxerxes Longímano concedeu a Esdras um decreto para que subisse a Jerusalém com tantos representantes de seu povo quanto quisessem ir. A permissão lhes ortogava ilimitada quantidade de tesouros para embelezar a casa de Deus, para proporcionar oferendas para seu serviço e fazer tudo mais que bem lhe parecesse. Facultava-lhe ordenar leis, estabelecer magistrados e juízes e executar punições até a morte. Olha só. Então, o que este decreto permitia que Jerusalém tivesse seus próprios juízes. Isso significa que eles poderiam julgar segundo as suas próprias leis, segundo as leis que haviam sido dadas por Deus, né, o Pentateuco. Então, aqui sim, Jerusalém estava seguindo uma nova categoria, uma categoria mais política e civil. Em outras palavras, restaurar o Estado judeu no civil e eclesiástico de acordo com a lei de Deus e os antigos costumes daquele povo, do povo judeu. A inspiração achou apropriado conservar este decreto e achamos uma cópia perfeita e exata em Esdras capítulo 7. Este decreto não está escrito em hebraico,
como o resto do livro de Esdras, mas em caldaico oficial ou aramaico oriental. Assim podemos consultar o documento original que autorizou Esdras a restaurar e edificar Jerusalém. Então nós vemos que qual decreto seria? Seria esse, o de Artaxerxes, em 457. E no livro Cristo em seu santuário, diz assim, no 7º capítulo de Esdras, acha-se o decreto, Esdras 7, 12 ao 26. Em sua forma completa, foi promulgada por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Então aqui está o decreto. Desde a saída do decreto para reconstruir Jerusalém até ungido. E aí surge a pergunta, quando que apareceu ungido? O que essa expressão ela significa? Bom, ungido quer dizer que é alguém que foi ungido, né? Com o quê? Bom, em Samuel, nós vemos que o azeite com o qual os reis eram ungidos, ele é um símbolo do Espírito Santo. Então, olha só o que diz em 1 Samuel. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu a Davi. E o Espírito de Jeová veio sobre Davi daquele dia em diante. Então o azeite ele é um símbolo do Espírito Santo. E nós vemos que houve um momento em que Jesus ele foi ungido. Não ungido com azeite, mas ungido com o próprio Espírito, que foi no seu batismo. Então, diz assim, Mateus 3, e Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então esse é o momento que Jesus foi ungido. Bom, só ampliando mais essa questão do batismo, interessante que logo após então o batismo, logo após Jesus ter sido ungido, qual que foi a pregação de Jesus? Olha o que diz em Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Ora, depois que João foi colocado na prisão, após batizar Jesus, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o que Jesus estava pregando? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então perceba que após o seu batismo, a mensagem de Jesus era o tempo está cumprido. Qual tempo? Aquele profetizado por Daniel, que eram 7 semanas mais 62 semanas, como diz o verso 25. Então aqui está o diagrama, o decreto para restaurar Jerusalém aconteceu em 457. E Jesus então ele é ungido depois dessas 7 semanas mais 62 semanas, que dão 69 semanas, né? E a outra parte do verso 25 de Daniel 9 diz que a rua seria reconstruída novamente e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. Bom, nós vemos o cumprimento disso quando nós lemos Neemias. Ali é demonstrado como foi a reconstrução de Jerusalém. Foi realmente uma reconstrução difícil, né? Vamos ao verso 26. E após 62 semanas, o ungido será cortado, porém não por si mesmo. Essa é a primeira parte do verso. A segunda parte diz, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. Então, após 62 semanas, o ungido será cortado, porém não por si mesmo. O que isso significa? Significa a morte de Cristo, que era um Messias, né? Ungido significa Messias, ou Cristo, né? Essas 3 palavras são a mesma. Então, após as 62 semanas, ou melhor, 69 semanas, né? Contando a partir de 457, Jesus ele morre então no ano 31 depois de Cristo. E não por si mesmo, né? Foi morto pelos romanos e pelos próprios judeus. Mas vamos à segunda parte então do verso 26, que é a parte vermelha, que diz assim, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário.
Então, é importante a pergunta: qual é o príncipe que virá destruir a cidade do santuário? Bom, quando nós pensamos que o anjo Gabriel aqui ele está explanando mais o que ele ainda não havia falado, e o que ele havia falado anteriormente foi sobre o chifre pequeno, a atuação do chifre pequeno contra o santuário, e era isso que Daniel estava buscando entender e conhecer. Então, o príncipe que virá destruir a cidade do santuário só pode ser o chifre pequeno, né? Que conforme diz Daniel 8, 10 ao 12, diz assim: e o chifre pequeno tornou-se grande e chegou até o exército do céu. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército, retirou o contínuo e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. Em Daniel 9 aqui, o anjo Gabriel ele está ampliando qual é o príncipe que virá. Então, é o chifre pequeno. Daniel 9, 27 fala assim: e ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E pela disseminação das abominações, ele a desolará, até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Então, infelizmente, muitos fazem uma confusão nesse verso. Eles acabam crendo que esse que fala aí nessa parte vermelha do verso é o mesmo que está falando anteriormente. Mas não é assim, né? Há uma diferença entre a parte branca com a parte vermelha. Quando nós colocamos toda a parte profética em duas colunas, como nós estamos fazendo aqui, sendo coerentes, conforme foi escrito essa parte profética, né, que é uma poesia, quando nós separamos o quebra-cabeça, nós conseguimos entender essa questão. Então veja que o verso 24, 25, do verso 24 até o 27, a parte branca ela está falando de uma coisa. E a parte vermelha está falando de uma mesma outra coisa. A parte branca está falando sobre ungido. Então, todas as vezes, a primeira parte do verso é sobre o Messias, é sobre Cristo. E enquanto que o príncipe que virá é a parte vermelha, que fala sobre Jerusalém sendo destruída, né? E o chifre pequeno. Então, dessa forma, nós conseguimos entender que a primeira parte do verso 27, quando diz, e ele, ungido, né, o Messias, confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, aqui está falando de Cristo. E isso se encaixa perfeitamente, porque entre o ano 27 e o ano 34, no meio desse período de 7 anos, Jesus foi morto no ano 31. Então perceba que a profecia ela se cumpriu perfeitamente. Perfeitamente. Né? Durante 7 anos, no meio dos 7 anos, Jesus foi morto. Em cumprimento dessa profecia. E quando diz que ele fará cessar o sacrifício e a oblação, isso é o que nós vemos em Mateus 27, 50 e 51, que diz que depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, ou seja, ele morreu. E naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Então, isso foi cessar o sacrifício e a oblação. Então, os 490 anos, eles terminaram no ano 34 depois de Cristo, né? Aí está a explicação no Desejar de Todas as Nações. Mas vamos à segunda parte do verso 27, que é a parte que vai estar falando do chifre pequeno, e não mais do Messias, né? Como nós conseguimos ver ali o paralelismo. Então diz assim, pela disseminação das abominações, ele quem? O Messias? Não. Ele, o chifre pequeno, aqui se referindo a Roma imperial, a desolará.
desolará a cidade, até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Então aqui está falando da destruição de Jerusalém por parte de Roma, né? Aqui é uma referência ao que Jesus veio falar em Mateus 24 e Lucas 21, que é a abominação da desolação. Chegar no lugar santo, né? Porque havia sido profetizado por Daniel. Então, Lucas 21, principalmente, deixa ainda mais claro que diz: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então sabei que é chegada a sua hora. Antes de adentrar nessa questão aqui, só gostaria de confirmar uma coisa que nós, como adventistas, temos pregado. Quando nós vemos a conexão entre Daniel 9 e Daniel 8, e nós vemos que Daniel 9 é uma ampliação, é uma explicação mais detalhada sobre uma parte dos 2.300 anos. Então, quando nós partimos do ponto inicial, no ano 457 a.C., e colocamos 2.300 anos depois, sem contar o ano zero, então nós vamos chegar no ano de 1844. Então aqui fica confirmado de uma forma muito clara que o juízo de Deus ele se iniciou em 1844. Ali se iniciou a purificação do templo celestial. Então, é muito claro isso nas Escrituras, né? Mas, voltando aqui à questão, o que os 490 anos, então, eles significam? Nós vimos que os 490 anos eram um período de julgamento sobre os judeus especificamente. Mateus 21, 40 e 41, ele conta uma parábola, a parábola da vinha, o qual ele conta que os lavradores, eles próprios mataram o filho do senhor da vinha. Então ele pergunta para aqueles judeus que estavam ali: quando, pois, vier o senhor da vinha, o que ele fará com os lavradores? E dizem-lhe eles, os que estavam ouvindo Jesus: ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos e deixará sua vinha com outros lavradores, que a seu tempo lhes entreguem os frutos. Então os próprios judeus, eles deram aqui a sua própria sentença, porque eram o que eles estavam fazendo. A vinha seria tirada dos judeus e dado a outro povo que entregasse os frutos a Deus. E aí Jesus ele continua em Mateus 21, 42 e 43, dizendo: Jesus disse para eles: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina? Isso é obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então aqui Jesus estava demonstrando que aquela condição que era para eles terem cumprido nesses 490 anos, que era fazer expiação da iniquidade, deixar os pecados, deixar a desobediência, eles não estavam cumprindo aquilo. Então, nesse julgamento, eles seriam destruídos e o reino de Deus, a vinha de Deus, seria dada a outro povo. O desejado de todas as nações, na página 437, diz assim: mas Israel como nação divorciara-se de Deus. Os ramos naturais da oliveira foram quebrados. Olhando pela última vez para o interior do templo, Jesus disse em patética lamentação: eis que vossa casa vai ficar-vos deserta. Até então eles chamaram o templo a casa de seu pai. Mas agora, ao sair o Filho de Deus de entre aquelas paredes, a presença de Deus seria para sempre retirada do templo construído para sua glória.
O povo outrora favorecido por Deus estava se separando-se dele e se tornando rapidamente um povo rejeitado por Deus. Quando sobre a cruz Cristo exclamou: "Está consumado", e o véu do templo se rasgou em dois, o santo vigia declarou que o povo judeu rejeitara aquele que era o protótipo de todos os seus tipos, a substância de todas as suas sombras. Israel se divorciara de Deus. Então perceba que os 490 anos eram uma oportunidade para os judeus, mas infelizmente eles foram pesados na balança e, como um povo, foram achados em falta. Como um povo. E, por consequência, a cidade de Jerusalém, ela também foi rejeitada, assim como o povo, né? Então, olha esse texto. A cidade de Jerusalém não é mais um lugar sagrado. A maldição de Deus está sobre ela por causa da rejeição de Cristo, a crucifixão do Filho unigênito de Deus. A mais escura mancha de culpa está sobre Jerusalém e nunca mais será um lugar sagrado, até que tenha sido purificada pelos fogos purificadores do céu. Quando esta terra amaldiçoada pelo pecado for purificada de toda mancha de pecado, Cristo estará novamente no Monte das Oliveiras. E quando seus pés repousarem sobre ela, ela se separará e tornará uma grande planície, preparada para a cidade de Deus. Então esse texto ele deixa muito claro que a cidade de Jerusalém não é o relógio de Deus. Ela foi rejeitada. Hoje ela é um lugar amaldiçoado. Então isso é muito claro. Na verdade, muitos evangélicos e cristãos usam essa profecia de Daniel 9 para dizer que Israel, Jerusalém, é o relógio de Deus, quando na verdade é o contrário. Essa profecia ela demonstra que Jerusalém foi rejeitada. Ela não é mais, digamos, a cidade de Deus. Ela não é um relógio profético. Gostaria aqui de falar um pouco sobre o que é chamado de a Era Vindoura. Talvez a maioria dos adventistas nunca ouviram falar disso, mas isso aqui foi algo que surgiu no início do adventismo. É uma doutrina que, como nós vamos ver, foi rejeitada pelo espírito de profecia. É uma doutrina que ela justamente coloca Jerusalém como um ponto importante na profecia. Olha os textos de Ellen White, ela demonstrando como que isso não era algo bom. E depois nós vamos entender bem certinho, melhor, o que era essa Era Vindoura. Então olha só, Testemunhos para a Igreja, volume 1 diz: alguns que participaram do movimento de 1854 trouxeram consigo errôneos pontos de vista, tais como a não ressurreição dos ímpios e a Era Vindoura. Então perceba que isso aqui é um ponto errôneo. Eles estão buscando unir esses pontos de vista e sua experiência passada com a mensagem do terceiro anjo. Não podem fazer isso. Não há concórdia entre Cristo e Belial. A não ressurreição dos ímpios e suas opiniões pessoais sobre a Era Vindoura são erros grosseiros que Satanás introduziu nas heresias dos últimos dias para servir a seu propósito de arruinar vidas. Então perceba que essa Era Vindoura é um erro grosseiro, colocado, introduzido por Satanás. Mais para frente, no mesmo livro, ela diz: de acordo com esta teoria, deve haver, durante um milênio, uma segunda oportunidade para a salvação. Então a Era Vindoura, o que ela demonstra? Uma segunda oportunidade de salvação durante o milênio. Mas isso é um erro grosseiro. O que tem isso a ver com Jerusalém? Olha só.
Na carta 8 de 1851, Ellen White escreveu assim: levantei-me e contei a eles que Deus havia me mostrado sobre alguns tentando conseguir um substituto depois que o tempo passasse. Alguns coisas de nuvem branca, outros estariam olhando para a velha Jerusalém, ou como eles chamavam, a Era Vindoura. Então perceba que a Era Vindoura, ela também tem a ver com olhar para a velha Jerusalém. E lembre-se que isso é um erro grosseiro. Agora, por que eu estou enfatizando isso? Testemunhos para a Igreja, no volume 5, diz: as controvérsias do passado serão reavivadas e outras novas suscitadas. Isso foi um problema que o movimento adventista ele teve que enfrentar de forma muito decisiva ali nos primeiros dias do seu movimento. Agora, as controvérsias do passado serão reavivadas. E muitas das vezes nós podemos ver mesmo algum entre os nossos mencionando coisas, talvez não exatamente como a Era Vindoura, mas semelhante à Era Vindoura, colocando Jerusalém, de certa forma, como um ponto importante na profecia. Mensagens Escolhidas, volume 2, diz: ensinos semelhantes a esses que tivemos de enfrentar pouco depois de 1844 estão sendo ensinados por alguns que ocupam posições importantes na obra de Deus. Então, erros do passado, muitas das vezes, eles voltam, entre o povo de Deus. Agora, isso foi algo muito claramente rejeitado pelo movimento adventista desde o início, com o apoio do Espírito de profecia, já vimos. Em 1872, o pai de Wagner, ele também publicou um livro, Refutação da Doutrina da Era Vindoura. Agora, falando um pouco sobre o que existe todo um artigo que foi produzido pelo White State, mostrando o que é essa Era Vindoura, mostrando de forma histórica como foi isso. E então, nesse artigo diz assim, o que era a Era Vindoura? Era uma doutrina específica do milênio, a saber, o ensinamento de que as profecias do Antigo Testamento sobre a restauração de Israel e a liderança mundial seriam cumpridas por uma futura reunião de judeus literais no reino milenar de Cristo. Um reino nesta terra com capital na Jerusalém literal, na qual as nações se aproximariam para um templo restaurado e seus cultos. Então, olha só a semelhança disso que foi introduzido lá no início do movimento adventista com o que muitos cristãos creem hoje. Uma segunda oportunidade no qual judeus literais estariam no reino milenar de Cristo em Jerusalém. E lá haveria um templo restaurado e os cultos judeus restaurados. Como nós estudamos hoje aqui, isso não faz sentido bíblico. Porque aos judeus, como uma nação, como um povo de Deus, foi dado um tempo. Um tempo no qual eles não aproveitaram. Eles não cumpriram com os requisitos que haviam sido dados a eles. E por isso eles foram achados em falta no ano 34, quando finaliza os 490 anos. Lembra? Esse era o limite de perdão que Deus havia dado a eles. E eles não cumpriram. Então foram achados em falta. Então perceba que, por exemplo, Babilônia, ela teve grandes oportunidades. Mas como nação, ela foi achada em falta também. E depois, ela não volta a ter outras oportunidades como nação. Pelo contrário, ela foi totalmente destruída. Os Medo-Persas, a mesma coisa. A Grécia, a mesma coisa. Todas as nações, essas nações, elas tiveram sua oportunidade. E elas não têm outra oportunidade depois que o julgamento foi sentenciado.
assim também é o povo judeu. Assim também são eles. Perceba que aqui diz que o ensinamento de que as profecias do Antigo Testamento sobre a restauração de Israel e a liderança mundial seriam cumpridas por uma futura reunião de judeus literais. Então, tudo bem, nós reconhecemos que há muitas profecias que não se cumpriram, não aconteceram sobre Jerusalém, sobre uma restauração de Jerusalém. Isso vai acontecer? Será que Israel terá uma restauração espiritual? As promessas do Antigo Testamento da restauração de Israel se cumprirão independentemente de qualquer coisa? Será que isso vai acontecer? Então todas as promessas de Deus estão condicionadas à obediência a Ele. Assim também foram as promessas que foram dadas a Israel. Toda promessa de restauração estava condicionada à obediência. Assim nós vemos muito claramente, como em Levítico 26, Deuteronômio 28 ali, é muito claro que as promessas de Deus elas estavam subordinadas à obediência. E algo que nós vemos nas Escrituras também é que profecias que não tiveram um cumprimento literal ali com Israel, elas alcançam outro cumprimento, de uma outra forma. Quando nós falamos sobre método de interpretação, nesta série de estudos que estamos fazendo, nós mencionamos algumas profecias que elas aparentemente não tiveram cumprimento na época, mas depois tiveram outro cumprimento. E aqui nós vamos ver um exemplo disso. Olha só, uma profecia que fora dada a Israel, mas que alcançou um outro cumprimento porque Israel não cumpriu com as condições, a condição de obediência. Então olha só, está em Profetas e Reis, se não me engano, diz assim: na proclamação das verdades do Evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo, a Igreja de Deus na terra está hoje cumprindo a antiga profecia. Florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Isaías 27:6. Hoje, como nunca dantes, a disseminação da verdade bíblica por meio de uma igreja consagrada está levando aos filhos dos homens os benefícios prefigurados séculos antes na promessa a Abraão e a Israel. Promessa para a igreja de Deus na terra em cada século. Abençoar-te-ei e tu serás uma bênção. Gênesis 12:2. Essa promessa de bênção devia ter encontrado cumprimento em grande medida durante os séculos seguintes ao retorno dos israelitas das terras do seu cativeiro. Devia ter encontrado, mas não encontrou. Era desígnio de Deus que toda a terra fosse preparada para o primeiro advento de Cristo, assim como hoje o caminho está sendo preparado para a sua segunda vinda. Ao final dos anos de humilhante exílio, Deus graciosamente deu a seu povo Israel, por intermédio de Zacarias, esta certeza: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade. Essas promessas estavam condicionadas à obediência. Os pecados que haviam caracterizado os israelitas anteriormente ao cativeiro não deviam ser repetidos. Rica era a recompensa, tanto temporal como espiritual, prometida aos que pusessem em prática esses princípios de justiça. Profetas e Reis 361. Então aqui está demonstrando de uma forma muito clara que promessas de restauração, promessas de bênçãos a Israel, elas teriam sido cumpridas se eles tivessem correspondido com as condições de obediência. Mas infelizmente, eles não cumpriram com essas condições. E por isso, por conseguinte, essas promessas elas tiveram sim um cumprimento, mas outro cumprimento, um novo cumprimento, um cumprimento com a Igreja de Deus cristã e não judaica. Então isso pode acontecer, né? Isso aconteceu. Então, o que mantém o povo de Deus? O que mantém o povo de Deus? Olha só o que Paulo vai dizer em Romanos 11. Bem, por incredulidade, eles, os judeus, foram quebrados da oliveira, e tu estás em pé pela fé. Então, os judeus, eles foram tirados da oliveira, né, que podemos dizer que é o povo de Deus. Por que eles foram tirados
deixaram de ser considerados como povo de Deus? Por causa de incredulidade. Eles não creram em Cristo. Embaixo, Romanos 11, 23. E eles, os judeus, também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Então eles voltam a ser povo de Deus quando? Quando eles passam a crer em Cristo. Então quando eles rejeitaram a luz que veio do céu, quando Cristo esteve na terra, eles, por não crerem, automaticamente eles foram rejeitados. Então primeiro eles rejeitaram a Cristo e por conseguinte eles foram rejeitados. E assim sempre foi. Os protestantes, por que foram deixados de ser, de certa forma, o povo pelo qual Deus envia luz a partir de 1844? Por quê? Porque rejeitaram as 3 mensagens angélicas. E para eles novamente serem enxertados na oliveira, eles precisam aceitar as 3 mensagens angélicas. A verdade correspondente ao santuário celeste e todas essas coisas. Então o que tira um povo da oliveira, digamos assim, pela ilustração que Paulo ali usa, é incredulidade ou fé. E isso, demonstrando de uma forma muito prática, como seria? Bom, como os judeus eles alcançariam o perdão de seus pecados se eles rejeitavam o cordeiro que foi morto? Como que os protestantes, outro exemplo, eles vão estar atentos ao julgamento que está acontecendo no céu se eles rejeitam o fato de que um julgamento está acontecendo no santuário celeste, né? O juízo investigativo. Então, esse texto diz assim: os judeus que rejeitaram a luz dada por ocasião do primeiro advento de Cristo e se recusaram a crer nele como Salvador do mundo, não poderiam receber o perdão por meio dele. Quando Jesus, depois da ascensão, pelo seu próprio sangue, entrou no santuário celestial, a fim de derramar sobre os discípulos as bênçãos de sua mediação, os judeus foram deixados em completas trevas, continuando com os sacrifícios e ofertas inúteis. A porta pela qual anteriormente os homens encontravam acesso a Deus não mais se achava aberta. Recusaram-se os judeus a buscá-lo pelo único meio, porque poderia então ser encontrado pelo ministério do santuário celestial. Não alcançaram, por conseguinte, comunhão com Deus. Para eles, a porta estava fechada. Estava fechada pela sua própria incredulidade. Os que pela fé seguem Jesus na grande obra da expiação recebem os benefícios de sua mediação em seu favor, enquanto que os que rejeitam a luz apresentada nesse ministério não são por ela beneficiados. Então, por isso, a grande necessidade de nós estarmos acompanhando o que Cristo está fazendo. Nós já vimos aqui, desde o primeiro estudo, ou principalmente o segundo estudo, as ações de Cristo no céu, elas estão conectadas, interligadas com coisas que acontecem aqui na Terra, que haviam sido profetizadas. E nós compreendermos essas profecias, o que está acontecendo hoje no mundo, nós conseguimos saber o que está acontecendo no céu. E sabendo o que Cristo está fazendo no céu, nós somos beneficiados com a mediação dele lá no céu. Então, é muito importante que nós entendamos essas profecias. É muito importante que nós estejamos atentos às ações de Cristo no santuário celeste, para que o mesmo que aconteceu aos judeus não aconteça conosco. As profecias de juízo pronunciadas por Amós e Oséias foram acompanhadas de predição de glória futura. Às 10 tribos, desde muito rebeldes e impenitentes, não foi dada nenhuma promessa de completa restauração de seu anterior domínio na Palestina. Até o fim do tempo, elas deviam ser andarilhos entre as nações. Então perceba, Oséias e Amós e outros profetas, eles falaram sobre uma glória futura ao povo de Israel. Só que nenhuma promessa de completa restauração ao seu anterior domínio na Palestina. Eles não vão ser mais aquela nação como era anteriormente ali. Como nós vemos, por exemplo, na época de Salomão, aquela grande potência, e principalmente no sentido espiritual, né? Até o fim do tempo, elas deviam ser andarilhos.
Mas o texto continua assim, ó. Mas por intermédio de Oséias foi dada uma profecia que punha perante elas o privilégio de ter uma parte na restauração final que deve ser feita para o povo de Deus no fim da história da terra, quando Cristo aparecerá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí ela cita aqui Oséias 3, 4 e 5. Em linguagem simbólica, Oséias põe perante as 10 tribos o plano de Deus de restauração em favor de toda alma penitente que se unisse com a sua igreja na terra, as bênçãos asseguradas a Israel nos dias de sua lealdade a ele na terra prometida. Nos últimos dias da história da terra, o concerto de Deus com seu povo que guarda os seus mandamentos deve ser renovado. Agora, olha que interessante esse texto de Ellen White, que está em Profetas e Reis. Diz que o povo de Israel, de alguma forma, é claro que nós não vamos pensar como todo o povo, né? Eu vou falar isso em seguida, mas de alguma forma, parte desse povo vai se unir com a igreja de Deus na terra. Ou seja, eles vão aceitar Cristo, e eles vão aceitar as verdades que Deus deu à sua igreja, né? As 3 mensagens angélicas e todas essas coisas. Então eles vão se unir à igreja. O povo de Israel vai ter uma parte nessa restauração final. Mas como será isso? Falando sobre Zacarias 8, Ellen White diz assim: a obra que o profeta Zacarias escreve é um tipo de restauração espiritual a ser feita para Israel antes do fim dos tempos. Então olha só, as 70 semanas foram dadas, como nós estudamos. Como povo, eles foram rejeitados, porque eles não cumpriram com as condições de obediência, mas ainda assim existem promessas de restauração espiritual. Como será isso? Seria restauração como um povo ou como indivíduos? O que eu estou querendo enfatizar aqui é que não é que eles vão voltar a ser como uma nação escolhida por Deus. Não é isso. Mas a profecia diz que pessoas, judeus, eles vão se converter como indivíduos à igreja de Deus. Eles vão se unir à igreja, eles vão fazer parte da igreja. E é interessante pensar que muitos de nós, inclusive aqui do Brasil, nós somos de descendência hebreia. Quando as Américas foram descobertas, vieram muitos hebreus da Europa aqui para as Américas, justamente fugindo da perseguição que havia lá na Europa. Então muitos nós somos de descendência hebreia. Né? Será que nós estamos fazendo parte dessa restauração? Pode ser que sim. Olha só, Ellen White demonstra que judeus vão participar no autoclamor. Somos ensinados claramente que não devemos desprezar os judeus, pois entre eles o Senhor tem homens poderosos que proclamarão a verdade com poder. Olha que interessante. Na época de 1844, houve um homem, inclusive um judeu, que foi muito notório, e inclusive está sobre ele no grande conflito, que foi José Wolff. Ele era um judeu que se converteu ao cristianismo e pregou sobre o juízo de Deus, a breve vinda de Deus naquele período. Um outro texto diz assim: chegou a hora em que os judeus receberão luz. Está chegando o tempo em que haverá tantos convertidos num dia, quanto no dia do Pentecostes, após os discípulos terem recebido o Espírito Santo. Então, quando chegar o alto clamor, muitos judeus eles vão aceitar a verdade. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Não é que os judeus, o povo de Israel como uma nação, eles vão voltar a sua relevância profética. Mas eles vão sim participar como indivíduos da igreja de Deus. Eles vão voltar sim a ser povo de Deus, porque eles vão aceitar as verdades que até então haviam sido rejeitadas. Eles vão aceitar a Cristo, eles vão aceitar as outras verdades que Cristo ensinou. Então isso vai acontecer. Graças a Deus por sua misericórdia. Mas como povo, eles foram rejeitados lá atrás, no ano 34, de acordo com a profecia de Daniel 9 das 70 semanas. Como povo, eles foram rejeitados, mas não como indivíduos. Como indivíduos, eles podem, claramente, eles podem voltar a fazer parte da igreja de Deus e do povo de Deus. Certo? Agora, para finalizar e para fechar,
eu gostaria de falar dessas 70 semanas como um tipo das 2.300 tardes e manhãs. O que eu estou querendo dizer? Segundo o que nós vimos, as 70 semanas elas foram separadas das 2.300 tardes e manhãs. E nós vimos que uma das características das 70 semanas era selar a visão e a profecia. Nós falamos que essas 70 semanas elas iriam confirmar algo maior. Elas eram parte das 2.300 tardes e manhãs e elas iriam selar essa visão. Elas iriam selar essa profecia. As 70 semanas são um selo dos 2.300 anos. Agora, o que isso nos revela? Gostaria de falar aqui sobre tipologia na purificação do santuário. Até 2.300 anos, Daniel 8,14, e o santuário será purificado. Em Daniel 9,24 nós vemos que 70 semanas, 490 anos, eles foram separados dos 2.300 anos sobre o povo e sobre a cidade. O que isso significa? Como nós devemos entender 70 semanas hoje? Falamos de profecias passadas, mas isso não tem valor para nós? Não, pelo contrário. As 70 semanas que foram separadas dos 2.300 anos, eles são um tipo para nós. Nestes estudos nós temos falado muito sobre tipologia. E as 70 semanas não são diferentes. Elas são um tipo para nós. Ela é um tipo para a igreja que vive nesses últimos dias. O que ocorre no fim dos 490 anos? O que ocorreu? Os judeus foram julgados e rejeitados como nação escolhida. Consequentemente, no ano 70, o que aconteceu? O santuário terrestre dos judeus foi purificado com o fogo dos romanos. Então perceba, nós entendemos em Daniel 8,14 que aquele tempo, 2.300 anos, se referia a um julgamento, a purificação do santuário celeste. Agora perceba que o povo judeu, eles também foram julgados. E no ano 70 foi derramado o juízo sobre eles, de acordo com que eles foram julgados. E isso que aconteceu lá no passado é um tipo para nós. É uma sombra. É um exemplo, é uma representação. Assim como os judeus foram julgados e eles foram achados em falta, assim também pode ser conosco. As condições, elas vão ser a mesma para nós. Olha só o que diz no grande conflito. A profecia do Salvador, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Então olha só, o que aconteceu lá atrás como juízo vai acontecer novamente, terá outro cumprimento. E aquilo que aconteceu foi uma tênue sombra. Então terá outro cumprimento. Bom, qual é a conclusão? Se os juízos que caíram em Jerusalém no fim das 70 semanas é uma tênue sombra para o fim dos 2.300 anos, então as reivindicações também devem ser as mesmas hoje para o professo povo de Deus. O que isso quer dizer? O que era para os judeus fazerem ao findar as 70 semanas? Então isso é para nós, os adventistas, hoje fazermos também, antes que termine o juízo investigativo. Em outras palavras, a purificação que ocorre após 2.300 anos no juízo investigativo é para os adventistas tempo para terminar a transgressão, pôr um fim nos pecados, fazer reconciliação por causa da idade. Assim como os judeus deviam ter cumprido essas condições, então assim também deve ser nós, porque as 70 semanas é um tipo dos 2.300 anos. As 70 semanas elas foram cortadas. E se os judeus sofreram tamanho juízo porque não atingiram essas condições, será que nós estamos livres? Será que nós estamos livres? Isso é para refletir, né? E aqui nós acrescentamos essa reflexão que nós já havíamos feito nos outros estudos, principalmente no último estudo, falando sobre Daniel 8, né?
Então, para finalizar, eu gostaria de falar esse texto que diz assim: nas balanças do santuário há de ser pesada a Igreja Adventista do sétimo dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem gozado. Se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença achada em falta. Então, o texto é muito forte, mas muito claro também. É muito claro. Então, isso, o mesmo que ocorreu com os judeus, pode sim ocorrer conosco. E nós estamos chegando perto do clímax, do grande ponto em que vai ser definido qual vai ser a nossa posição. Seremos achados em falta ou não? Nós estamos chegando perto do final do juízo investigativo. E cabe a cada um de nós fazermos o que for possível para que nós deixemos o pecado e façamos a purificação das iniquidades, né? Por um fim nos pecados e na transgressão. Então, esse foi o estudo de hoje. Nós vimos que Israel deixou de ter uma relevância profética lá no ano 34. As 70 semanas, elas já aconteceram no passado, não vão se cumprir no futuro, né, como geralmente muitos evangélicos creem. Nós também vimos que não haverá uma restauração como um povo dos judeus, mas eles vão sim se unir à Igreja de Cristo nos últimos dias. No entanto, a própria professa Igreja de Cristo precisa aprender com os erros do passado. E antes que finalize os 2.300 anos, a purificação dos 2.300 anos, né, que começou em 1844, como nós também vimos, nós precisamos pôr um fim nos pecados. Então, esse é o chamado do vídeo de hoje. E todos aqueles que ficaram até aqui, eu convido que venhamos orar, né? Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar Tua Palavra mais uma vez. Rogamos que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do Teu povo e nos ajude a cumprir as reivindicações que o Senhor faz, que possamos ser verdadeiramente obedientes e que o Senhor nos guarde de todo mal, Pai. Por favor, abençoe cada pessoa que viu este estudo. Que o Senhor venha ser conosco, nos dando Teu Santo Espírito. Peço o nome de Jesus, amém. Bom, então esse foi o estudo de hoje. Todos aqueles que gostaram, mais uma vez eu peço que compartilhem, que deixem um like. E no próximo estudo, então, nós vamos estar entrando naquela parte principal das profecias de Daniel, que é Daniel 10, né? Vamos introduzir aí a última parte profética de Daniel. E é isso. Possamos refletir em nossas vidas. E todos fiquem com a paz e com a graça de Cristo Jesus.